Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele todo o louvor. Amém. Aleluia. Porque Ele é digno de toda a honra e glória. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. Eu estava sentado ali no meu canto, quietinho, né, na Bíblia ali, né? E lembrei das palavras do pastor Francisco. Certa vez que ele ministrou aqui, eu lembrei da palavra do pastor Francisco, pastor Marcos. Eu lembro até hoje, isso eu guardei no meu coração. Tem certas coisas que a gente guarda no coração porque é edificante. E o pastor Francisco, certa vez ministrando aqui, ele disse que nós sentamos numa sala de teologia para buscar um diploma. Mas existe uma outra aula que é a escola dominical. E a gente nunca se forma na aula dominical. E eu analisando, você realmente, né? Porque o nosso diploma é a nossa obediência com Deus. Aleluia. Porque o ensinamento que é dado na escola dominical, muitas vezes a gente não aprende sentado numa sala de aula. Verdade. E é gratificante. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Vamos ler o 24 e o 25 e o 24 e 25. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Quantos achou? Diga amém. Amém. Quantos estão procurando? Digo, pastor, me espera. Ninguém falou. Oh, glória a Deus. Um bom de Bíblia mesmo. Esse professor que dá aula dominical é bom. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. A partir do versículo 24 diz assim: e levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom. Glória a Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor, eu quero ministrar nessa noite com um tema. E o Senhor colocou no meu coração esse tema. Desde quinta-feira, que foi o culto da oração aqui, com o presbítero Rogério e a missionária Leite na direção, eu peguei esse texto e começou a arder no meu coração e falei, se eu tivesse a oportunidade quinta-feira, eu vou ministrar sobre esse, porque é coisa rápida, dá uma... mas coube ao Senhor
trazer hoje. Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E eu quero pregar essa noite subordinado a um tema chamado Uma Casa Referência. Uma casa de referência. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Uma casa de referência. Por que eu quero pregar esse texto? Porque esse texto me chama a atenção, essa história. Essa história da mulher cananeia, ela é contada tanto por Marcos e tanto por Mateus. Mateus e Marcos são os únicos que citam esse fato, esse acontecimento. E é tão interessante, porque Mateus, ele fala de uma forma, e Marcos, ele acrescenta detalhes. Ele deixa a mensagem rica em detalhes. Por isso que eu escolhi o fato de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos vai dizer que Jesus, ele se levanta e vai para Tiro e vai para Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades na região fora dos arredores de Israel. Não é duas cidades que pertencem ao território de Israel. Tiro e Sidom pertencem ao território distante, não faz parte de Israel. E isso me chama muito a atenção. E é nessa parte que me chama a atenção. Por quê? Porque na época de Jesus, Israel está dividido em territórios e distritos. Há no mínimo 6 territórios e 6 distritos em Israel. Se você pegar, você vai ver. Havia um território, a região da Judéia, aonde ficava Jerusalém, que era o centro da adoração. A região Judéia. E logo em cima havia Galiléia, a região da Galiléia. E entre Judéia e Galiléia, lá no meio, está Samaria. Lá na ponta vai estar a Pérea, a região da Pérea. E logo um pouco mais embaixo vai estar a região de Decápolis. Decápolis recebe esse nome de Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Então, em Decápolis há 10 cidades que formam a região. E para terminar, a Cesareia de Filipe, uma região que foi dada para o filho de Herodes o Grande. Pois bem, quando nós lemos a história, os evangelhos que conta a história do ministério de Jesus na terra, nós vemos que Jesus ele entrou em várias casas. Você vai ver Jesus entrando na casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. E depois que Jesus cura a sogra de Pedro, ela começa a servir a Jesus. Quem dera que todos que o Senhor curasse estivesse essa mentalidade de servir a Deus. Você vai ver Jesus entrando na casa de Levi. E Jesus foi até questionado por isso. Porque Levi era republicano e as pessoas não gostavam de republicano. Você vai ver também Jesus sempre indo para Judéia, para Jerusalém, e ele sempre passando na casa daquela família abençoada, Lázaro. Pois bem, quando nós vemos Jesus entrar na casa dessas pessoas, nós falamos, tudo bem,
Jesus está na sua região. Jesus está em Israel. Então Jesus tem um livre acesso. Jesus está na zona de conforto. Ele está entrando nas casas das pessoas que conhecem Ele desde pequeno, que conhecem o ministério deles, que conhecem a história de Jesus. São pessoas que são familiarizadas com Jesus. São pessoas que desde o começo do ministério de Jesus conhecem a trajetória de Jesus. Então nós olhamos e falamos: pois bem, Jesus vai ter acesso a essas pessoas. Jesus vai procurar estar na casa dessas pessoas, porque aquelas pessoas conhecem o Mestre. Então é fácil você conhecer o Mestre, conhecer alguém e abrir as portas para quem você conhece. Ou não é assim? Se você conhece a pessoa e a pessoa vai na sua casa, você não pode gostar. Mas por educação, pelo menos pela educação, você abre as portas da sua casa para receber. Verdade. E toda vez que Jesus ele entra na casa de alguma pessoa, ele muda a situação e a história daquela casa. Mas Marcos agora, ele vai falar algo totalmente diferente. Marcos e Lucas vai dizer, Marcos e Mateus, principalmente Marcos, vai dizer que Jesus ele levanta e vai até Sírio e Tiro, Sidom e Tiro, e entra em uma casa. E ao entrar dentro daquela casa, Jesus ele não quer que as pessoas saibam que ele está ali. Vamos entender o texto. Da Galileia até Sidom e até Tiro é uma caminhada, é uma viagem, pelo menos de 4, 5 ou 6 dias. Jesus anda 4 a 5 e a 6 dias andando para poder simplesmente chegar na casa de uma pessoa, entrar e não querer que a vizinhança saiba que ele estava ali. Eu perguntei: Jesus, que negócio é esse, gente? Senhor, entra. O Senhor viaja de 5 a 6 dias somente para visitar uma casa. E não é viagem de ônibus, e não é viagem de trem, de avião. Jesus vai andando, e ele vai andando, e ele atravessa a Galileia, e ele atravessa a Judéia, ele atravessa a Pérea, vai atravessando cidade por cidade, chega nos limites da fronteira de Israel. Jesus podia chegar e falar: meu limite de trabalhar é até aqui, porque aqui há uma fronteira de estado. Mas Jesus fala: eu vou ultrapassar as barreiras, porque eu preciso visitar uma casa hoje. Glória a Deus. Eu vou atravessar as fronteiras, eu vou atravessar as barreiras humanas, porque lá depois das barreiras, lá depois das fronteiras, há uma casa, há uma família que necessita da presença do Senhor. Não há barreiras humanas, não há limites humanos. Quando Deus quer operar, Ele atravessa a barreira humana, não há impedimento. Quando Deus quer visitar, Ele visita, Ele atravessa as fronteiras. Quantas vezes não pegamos pensando assim, pastor Marcos?
casa. Deus abençoou aquele irmão. Deus abençoou o casamento daquela irmã. Deus abençoou e prosperou o serviço daquela outra. Mas nós olhamos para nós e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Será que há uma barreira na minha vida? Será que é uma fronteira? Deus só vem até ali, mas não vem aqui. Meu Deus. Quantas vezes não colocamos barreiras nas nossas vidas? Achamos que Deus, limitamos o nosso Deus. Deus, tu pode agir sim, mas somente até aqui. Esse espaço, daqui para lá, o Senhor não vai alcançar, o Senhor não vai entrar. Eu fico imaginando os discípulos. Quero conjecturar aqui contigo. Você consegue, pastora Lili, imaginar os discípulos com Jesus? Jesus está andando e os discípulos estão andando com eles. E quando Jesus atravessa a Judeia, os discípulos chegam e falam: a Judeia eu conheço, talvez Jesus vai só até ali. Aí atravessa Samaria. Presta atenção aqui na mensagem do Senhor. Aleluia. E o Jesus, e os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, tu vai só até ali. E Jesus atravessa Samaria, atravessa a Galileia, atravessa Pérea. Mas aí chega na fronteira. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e falando: Senhor, tu vai atravessar a fronteira? Aleluia. Senhor, tu vai passar por outro território? Lá não tem ninguém que te conhece. Lá não tem ninguém que te adora. O povo que te adora está aqui. O povo que te adora está aqui nessa região, não está lá. E eu fico imaginando Jesus virando para os seus discípulos e falando: quando tem um adorador, não importa onde ele esteja. Ache em mim, Senhor. E eu fico imaginando hoje a igreja do Senhor. Estamos num quadrante. E aqui nós estamos adorando a Deus. Pati, aqui nós estamos glorificando a Deus. Aqui nós dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus. Aqui nós sentamos e se alimentamos da palavra, do louvor. Aleluia. E eu imagino a porta da igreja como uma fronteira. E quando você sai daqui, atravessa a fronteira que é a porta da igreja e vai para lá. E aí, quando nós atravessamos a fronteira da porta da igreja, aqui é gostoso. E lá fora? Será que temos a mesma intimidade com o Senhor que temos aqui? Nós temos lá? Meu Deus, aleluia. Será que o mesmo referencial que as pessoas te olham aqui, te olham lá? Ou será que aqui eu sou o pastor Euclides, um referencial para a igreja, mas quando atravesso a fronteira, eu sou enganador, eu sou mentiroso?
na nossa vida espiritual. Aleluia. A Bíblia não fala o nome daquela família que recebeu Jesus. A Bíblia não fala quantas pessoas tinha dentro daquela casa. Aleluia. A Bíblia não fala quantos integrantes tinha naquela família. A única coisa que a Bíblia diz que havia uma casa. E essa casa recebe Cristo. E a partir daquele momento que aquela casa recebe a Cristo, o quadro daquela região muda. Porque a Bíblia diz que tem uma mulher, e essa mulher ela tem problema familiar. Ela tem uma criança com espírito maligno. E se ela quer, e ela conhece a história de Cristo, e ela sabe que o único que pode curar ela é Jesus Cristo. Mas se ela quer ter com Jesus, ela tem que fazer a mesma viagem. Ela tem que andar de 5 a 6 dias até a Galileia, ou tentar encontrar Jesus na Judéia. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ela soube que Jesus havia visitado uma casa. Aquela mulher soube que tinha uma casa que tinha Jesus. Aquela mulher soube que havia uma família que tinha Jesus. Aquela mulher soube que tinha um casal que tinha Jesus. Aquela mulher soube que havia um pai de família que tinha Jesus. Aquela mulher soube que havia uma mãe que tinha Jesus. Então ela vai dizer: eu não preciso ir até Jerusalém, eu não preciso ir até a Galileia para poder encontrar Jesus. Aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, há um referencial, há uma casa aonde Jesus está, há uma família aonde tem contato com Jesus, há uma família que tem Jesus na vida deles. Então eu vou lá, porque lá eu vou encontrar Jesus. Na minha casa, Jesus, aleluia. É por isso que eu quero ministrar aqui hoje sobre uma casa de referência. Agora vamos fazer uma autoanalisada nas nossas vidas. E aí, pai? E aí, mãe? Você é um referencial para os seus filhos? É Jesus, a fé. Você está sendo referência boa para os seus filhos? Os seus filhos podem olhar para você e falar: o meu pai tem Jesus na casa dele. Aqui dentro do meu lar tem paz. Por quê? Porque tem Jesus. Aleluia. Maridos, somos nós. Vamos fazer uma autoanalisada hoje. Será que somos referência para nossas esposas? Será que as nossas esposas podem olhar para dentro e falar: o meu marido tem Jesus dentro da casa dele? E quando eu falo casa, não estou falando dos cômodos da sua casa, eu estou falando da sua vida. Porque a Bíblia diz que vós sois
templos do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Será que nossas esposas olham para a gente e falam: o meu marido é um servo de Deus? Ou será que Jesus ficou na fronteira da igreja? Meu Deus. Ou será que as esposas, o marido pode dizer: a minha esposa é um referencial, porque na casa dela habita Jesus. Ou Jesus ficou na fronteira? Vamos caminhar mais um pouquinho, andar mais um pouquinho. Talvez eu tenha pegado ousadia. Será que nossos vizinhos podemos olhar para nós e falar: aquela casa ali é uma casa onde Jesus habita? Glória a Deus. Aleluia. Ou os nossos vizinhos estão falando: aquela casa ali o povo vai para a igreja, mas não sei quem habita ali. Acho que Jesus ficou na fronteira. Jesus não atravessou as fronteiras. Estou gostando da ousadia. Aleluia. Vamos para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Que tipo de referencial é você no seu emprego? É Deus. Que tipo de referência as pessoas vê em você? Quando eu leio o texto, eu vejo, pastor Marcos, que nós mesmos colocamos as barreiras do impedimento. Por quê? Porque os discípulos colocaram a barreira. O que os discípulos falaram? Senhor, Mateus vai dizer: Senhor, despede ela. Ela não faz parte da parte daqui, não. Despede ela, manda ela embora. Aí Jesus vai olhar e vai falar: não é lícito tirar da boca dos filhos e deitar aos cãozinhos. Você já imaginou seu Jesus falando uma palavra dura com você? Você pedindo: Senhor, eu estou com problema em casa. Senhor, eu estou com problema na minha família. Senhor, eu estou com problema no meu casamento. Senhor, eu estou com problema profissional. E o Senhor virar para você e falar: não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher vira para Jesus e fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus filhos. E como o pastor Euclides é meio curioso, principalmente na Bíblia, eu falei: que coisa interessante isso, né? Essa analogia que Jesus faz com a mulher e a mulher retribui para Jesus. Que analogia interessante. Por quê? Porque a mulher chega e fala, Jesus chega e fala para a mulher: ó, eu tenho pão, eu tenho um alimento, mas eu estou dando para os meus filhos. Aí aquela mulher fala: seus filhos estão comendo o alimento, mas as migalhas nós estamos comendo lá debaixo da mesa. E o Senhor falou forte no meu coração: quantos filhos meus eu tenho dado alimento e tenho desperdiçado aquilo que eu tenho dado para ele? Tem um monte de filho do Senhor pegando os alimentos que o Senhor está dando e desperdiçando.
Enquanto tem aqueles que estão comendo as migalhas, à espera de um milagre. Tem pessoas que já vivem um milagre de Deus. Tem pessoas que estão aqui por causa do milagre de Deus. Mas nós desperdiçamos como nós não reconhecemos aquele que fez o milagre.